Bom dia, crianças! Que coisa boa estarmos juntos aqui para mais um dia de aprendizado. Fico feliz de saber que você está aí do outro lado, curtindo os nossos vídeos, assistindo, fazendo as atividades, caprichando nas atividades. Isso mostra que você é uma criança comprometida com o seu aprendizado, né? Eu sou a tia Auricélia e estamos aqui para mais uma aula de ciência. Espero que você goste da temática de hoje, porque nós vamos continuar falando sobre alimentos. Só que hoje nós vamos falar de quê? Dos cuidados com os alimentos. A gente sabe que a nossa alimentação ela é muito importante para a nossa saúde. Se nós não tivermos um cuidado ideal com os alimentos, possivelmente nós ficaremos doentes, né? Então vamos lá. A temática de hoje é higiene alimentar. A higiene alimentar são todos os cuidados necessários que devemos ter com os alimentos para que estes façam bem para a nossa saúde. Acabei de dizer para vocês o seguinte, que se nós não tivermos um cuidado especial com o que nós comemos, a gente está colocando com a nossa própria mão as doenças para dentro da gente. Como assim, tia? Por exemplo, a gente vai comer uma fruta. Se você só pega ela lá no pé e come, ela pode ter agrotóxico, ela pode ter algum bichinho, ela pode ter alguma doença e tá trazendo para dentro de você. Então, você com sua própria mão está adoecendo. Então, para isso não acontecer, nós precisamos tomar alguns cuidados. E esses cuidados são fundamentais para manter a nossa saúde. Vamos lá. A água, por exemplo. A água é um principal alimento que nós consumimos. Ah, tia, mas eu bebo qualquer água. Eu bebo água da torneira, eu bebo qualquer água eu bebo. Está errado. Por quê? Porque a água que nós bebemos, ela deve ser bem tratada. A água que a gente recebe em casa, ela vem do rio. O rio tá cheio de peixes. Os peixes soltam algumas substâncias. Tem alimentos que as pessoas agora, aqui em Guadalupe, por exemplo, colocam dentro do rio para alimentar os peixes que eles criam. Aquelas substâncias, elas trazem doença e a gente precisa cuidar. Por isso que a gente deve fazer o que com essa água? Toda a água que a gente bebe deve ser fervida e filtrada. A gente ferve aquela água, deixa esfriar, depois coloca no filtro para ela filtrar. Então, a água fica bem tratada aí. Por quê? Porque ela mata as bactérias, mata os germes e o filtro tira todas as impurezas, né? Tira toda a sujeira. Então, você toma uma água limpa, bem tratada, livre de doenças. Por quê? Porque a água suja, ela traz muitos tipos de doença. E uma doença que a gente não acha que é séria, mas que é muito séria, por exemplo, são as verminoses, né? Você tomar uma água suja, você corre o risco de contrair ameba, contrair várias lombrigas, são vários tipos de vermes que vêm na água, tá? Os nossos alimentos, os outros alimentos, frutas, verduras, o que é que a gente deve fazer com eles, né? Os alimentos crus devem ser bem lavados e deixados no molho de água com água sanitária. Tia, mas água sanitária não é veneno? Se você colocar em grande quantidade, ela pode até adoecer. Mas o que acontece? Em uma bacia grande, você lava muito bem os alimentos, né? As frutas, verduras, lava muito bem. Depois que você lava, você bota uma bacia grande, bota uma gotinha, 2 gotinhas no máximo de água sanitária e deixa as frutas ali. Por quê? Porque a água sanitária ela vai conseguir tirar todas aquelas impurezas, né, aquelas sujeiras que estão nas frutas. Então, é muito interessante você fazer isso. E é muito importante também, tá? Então, os alimentos
crus devem ser muito bem lavados antes de comer. Por isso que a tia falou na questão da fruta, né? Porque a fruta, quando você vai se alimentar, muitas crianças vai lá no pé de manga. A tia já viu lá na escola, quando a gente estava na escola, tem um pé de manga lindo lá, cheio de manga. Aí vai lá, pega aquela manga, só faz, começa a comer. Aquilo ali, gente, é um perigo, porque os pássaros fazem cocô em cima das frutas. E aí você vai comer alimento sujo de cocô de pássaro? Aí tem que saber por quê, porque tem que lavar, tem que cuidar, tem que tratar, né? Então, a limpeza, a higiene é fundamental, tá bom? Os alimentos cozidos devem ser bem lavados e bem cozidos. Ah, tia, mas eu lavo, eu compro a carne, a mamãe compra a carne, mas não precisa lavar a carne. Precisa, criança. Por que tem que lavar a carne? Porque a carne, ela vem lá do açougue, misturada com muitas coisas. O que acontece? Quando ela está lá no açougue, está exposta a mosca, sabe? Vários bichinhos vão lá e depositam larvas, né? Que é o bichinho. O que acontece? Você termina comendo aquilo ali e aquilo ali traz doença para você. Então, quanto mais bem tratada for a carne, a verdura, o arroz, o feijão, melhor ele vai te servir como alimento. Tem gente que pega o feijão, só faz jogar na panela. Jogou dentro da panela, jogou água e botou para cozinhar. Tá errado. Porque o feijão, ele fica lá, você bota no sol para secar. Tem gente que bota em cima de uma palha, de uma coisa. E ele vai pegando poeira, vai pegando sujeira, vai pegando bactéria, vírus, germes. E aí você joga dentro da panela, joga água e come meio-dia. Alimentou, né? Encheu a sua barriga. Mas, junto com aquele alimento, também foi o quê? Foram as bactérias, né? As doenças, né? O arroz. Tem gente que faz o arroz não é bem cozido, né? O que acontece? O arroz, quando não é bem cozido, ele termina fazendo você ficar doente. Ele termina deixando você se sentindo mal, entendeu? Por quê? Porque ele começa a inchar dentro da sua barriga. Então, o cuidado que você deve ter é de fazê-los bem cozidos. Os alimentos também, as verduras que são cozidas. Tem verdura que você come ela crua, né? A cenoura, a batata, a beterraba, você come crua. A batata não tem como você comer crua. Então, você precisa estar cozinhando muito bem essa batata para poder você consumir. E assim são outros alimentos, né? O arroz, o feijão, a carne, como a tia já falou. Alguns alimentos, por exemplo, como o leite. O leite é um alimento muito rico. Porém, quando você toma o leite cru, aquele leite tirado da vaca, aquele leite cru, ele vem com as doenças, com as coisas que tem dentro da vaca. Se a vaca tiver com verme, vem verme naquele leite. Se a vaca tiver com uma doença chamada febre aftosa, ela vem com aquela doença. Então, você precisa se prevenir. Para você não correr o risco de tomar o leite e ficar doente, você tem que fazer o quê? Você tem que cozinhar o leite. Você bota ele para ferver. Não é só subiu e desligou. Você tem que deixar ele cozinhando um pouquinho. Você vai mexendo, ele vai cozinhando para poder matar aquelas bactérias, tá bom? E assim são todos os alimentos. O peixe, a carne, o ovo tem que ser bem cozido. O leite tem que ser bem fervido. Até aquela galinha que você pega lá do seu quintal, você tem que cozinhar ela bem cozida. Por quê? Porque ela fica ali, ela se alimenta de milho, mas ela come outras coisas também, né? Que pode te trazer doença, tá bom? Agora a gente não pode esquecer, gente, que são os alimentos industrializados, né? Os alimentos que são comprados empacotados, né? Salgadinhos, a linguiça, né? E mortadela, várias outras coisas que você compra tudo no pacote.
Aquilo ali, gente, primeiro, você tem que observar a data de validade daquilo ali. Muitas vezes você vai comprar uma linguiça e a linguiça tá lá, né? A linguiça tá ali e não tem a data de validade. Aí você, como aquela ali, você pega a linguiça, tá assim se desmanchando. Gente, aquela linguiça tá estragada. Aí você come e começa a se sentir mal. Por quê? Porque você não olhou a data de validade, né? Ou então, lá no comércio onde você comprou a linguiça, ela não estava armazenada, ou seja, ela não estava guardada no lugar certo. Porque assim, tem alimentos que precisam estar na geladeira a uma certa temperatura. Tem alimentos que tem que estar na geladeira a outra temperatura. Por exemplo, tem alimentos para ser conservado tem que estar no congelador da geladeira, né? E tem alimentos que para ser conservado não pode ir para o congelador, porque se for para o congelador estraga. Tem que ficar embaixo, na parte menos congelada. Aí lá no comércio, a pessoa não guardou a linguiça direitinho. Ela vai terminar te deixando doente, tá bom? Não é só a data de validade, é onde armazena também, né? Você vê, por exemplo, a margarina que a mamãe compra. Tem comércio que coloca ela para gelar e tem comércio que deixa ela fora da geladeira. Então, qual é o certo? É deixar na geladeira ou deixar fora da geladeira, né? Aí a gente tem que ver, porque se ela tá fora da geladeira, ela está pegando muitas bactérias ali. Então, o correto é deixar ela mais na geladeira, né? E observar sempre essa data de validade, né? Porque a data de validade dos alimentos, a armazenagem dos alimentos, elas são muito importantes, né? Você pega um alimento que está vencido e come, né? Ele venceu por quê? Porque ele só pode ser conservado até aquela data. Por exemplo, um iogurte. Tem criança que compra, né? Que a mamãe compra em casa. Iogurte, Danone. Aí vai comer. Não olha a data de validade. Depois que come, mãe, minha barriga tá doendo. Aí a mãe, mas o que foi que você comeu? Não, eu comi um iogurte. Aí você vai olhar, aí tá lá, data de validade vencida. Ou seja, aquele tempo de armazenamento daquele iogurte já acabou. Por quê? Porque para conservar, as empresas, elas colocam produtos, né? E aqueles produtos só conservam aquele alimento até aquele dia, até aquela data. Se passar dali, já estraga. Então, você consumiu um alimento que não era bom para você, né? Agora, a nossa atividade, né? Lá na página impressa, a tia mandou para vocês, está lá dizendo: antes de comer uma fruta, o que precisamos fazer? Quem sabe? Lavar bem as mãos e as frutas, lavar apenas as mãos ou lavar apenas a fruta? Bora ver quem conseguiu aprender. Além de bem lavadas, a carne que comemos deve ser mal cozida ou mal passada, bem cozida e bem assada. Observe, tem gente que come a carne, só faz esquentar ali, ó, na churrasqueira, né? Carne mal passada, chega o sangue, tá caindo. Que dali faz muito mal, muito mal. Antes de consumir alimentos industrializados, ou seja, alimentos que a gente compra no pacote, tipo salgadinho, biscoitos, né? O que nós devemos fazer? Devemos observar a data de validade ou não é preciso observar a data de validade? É observar a data de validade e onde esses alimentos estão guardados, né? Não é em todo lugar. Se botar no lugar errado, já sabemos. Antes de nos alimentarmos, devemos tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, trocar de roupa. Lavar as mãos é ideal, mas é bom. Mas tomar banho totalmente é melhor ainda. Por quê? Porque você está dentro de casa, você está brincando, você está pegando bactérias, fungos em seu corpo. Então, quando você vai comer, você pode correr o risco de estar trazendo essas bactérias para dentro do seu corpo. Então, vamos consumir depois de tomarmos banho, tá bom? Então, crianças, que vocês tenham aprendido bastante nessa aula de hoje. Tenham todos uma boa aula,
bom estudo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, crianças!